Ah, e uma outra coisa, gente, olha só. Eu entrei aqui, né, no formulário do exercício da aula passada. Sabe quantas pessoas responderam? Só duas. Tem duas respostas só, tá? Então, pelo menos das seis alunas que estão aqui, dos sete, né, agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem que responder, gente, para vocês treinarem, tá? Então são 5 perguntinhas só aqui sobre a estrutura do DNA, tá? Então dá uma olhadinha aqui e responde para vocês treinarem, tá? Então tá gravando, vamos começar. Qualquer coisa, vocês me falam no microfone, tá? Qualquer pergunta. Ou manda no chat que eu já vou entrar aqui pelo celular para poder acompanhar, tá? Vocês estão vendo os slides direitinho? Sim. Sim? Então vamos começar. O tema da nossa aula de hoje é a expressão gênica. Pronto, já entrei pelo celular. Se quiser mandar mensagem no chat, eu consigo ver agora. Então, a expressão gênica. O que é a expressão gênica? É a forma pela qual os genes se expressam. Como assim, né? A gente estudou em genética dois extremos. Então, a gente estudou antes, né? A gente estudou o que é um gene, o que é um alelo, o que significa ser homozigoto ou heterozigoto, o que é um alelo dominante recessivo e como as características são passadas de geração em geração, certo? A gente tinha um exercício, falava as características do pai, características da mãe, e a partir disso você calculava a probabilidade do filho nascer do jeito que o exercício pedia, né? Na última aula, a gente falou de estrutura do DNA, e falou de como ele se duplica, né? Mas principalmente a estrutura do DNA, que é o nosso material genético. Então a gente estudou a molécula que contém a informação genética e a gente estudou como essas características são passadas de geração em geração. Só que está faltando uma ligação entre as duas, né? Que ligação que é essa? Como que a informação que está aqui nessa molécula de DNA que está girando para vocês, como a informação que está aí vai determinar as características de um organismo, tá? Então, como que a molécula de DNA vai determinar a cor da ervilha, o formato da ervilha, a cor do meu cabelo ou a cor da minha pele, a quantidade de dedos que eu tenho na minha mão, como isso vai determinar se eu tenho uma doença ou não, tá? E a gente vai dar uma olhadinha nisso na aula de hoje, tá? Claro que a gente vai focar naquilo que vai cair mais no vestibular, que vocês também podem encontrar como síntese proteica ou síntese de proteínas, tá? É um outro nome para esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, que é como as proteínas são produzidas. Se vocês estudam por videoaula ou por outro tipo de material também, tá? Então vamos começar. Olha só. Aqui eu estou mostrando duas células para vocês que resumem toda a aula de hoje, tá? Então aqui na esquerda, ó, essa é uma célula de uma bactéria, uma célula procariótica. E aqui na direita é uma célula eucariótica, pode ser a nossa, por exemplo, tá? Como que eu sei que essa daqui é eucariótica e a da esquerda é procariótica? Porque a da direita tem núcleo, né? Quem tem núcleo é eucarioto. E aqui as bactérias, que são as procarióticas, não possuem núcleo, tá? Então o que acontece durante a expressão gênica? Eu tenho uma molécula de DNA, certo? Que está aqui em azul, uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA, ela vai passar a sua informação genética para uma outra molécula de RNA, certo? Que a gente também viu na última aula. Então, o DNA passa a informação para o RNA. Esse processo é chamado de transcrição. É da mesma forma em bactérias e em eucariotos, tá? A gente só vai ver que em eucariotos vai ter uma etapa a mais chamada de processamento do RNA, que a gente vai dar uma olhadinha também no que é, tá? Esse RNA que foi produzido, então, ele vai encontrar os ribossomos, que a gente já falou nas nossas primeiras aulas, né? Ribossomo é aquela organela ou aquela estrutura que produz as proteínas, tá? Então o RNA encontra o ribossomo e aí o ribossomo vai ler o RNA e produzir a proteína ou o polipeptídeo que está aqui, certo? Tranquilo, né? Esse aqui é o evento geral da expressão dos genes. Então eu tenho um gene no DNA, esse gene produz um RNA, o RNA vai para o citoplasma e vai levar à produção de uma proteína. Essa proteína pode ser, por exemplo, a melanina, que vai determinar a cor da minha pele, a cor dos meus olhos. Essa proteína ela pode determinar o formato da ervilha, que Mendel estudou.
Essa proteína pode ser a hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio no nosso sangue, certo? Ela pode ser o colágeno, que é uma proteína extremamente importante para dar ali toda a junção do nosso tecido, da resistência do nosso tecido. Pode ser a creatina da nossa pele, certo? Então pode ser qualquer proteína, ela vai ser produzida dessa forma. E aí as proteínas que vão ser geradas nesse processo que vão realizar todas as funções do nosso corpo. Então elas que vão determinar como que é a minha cor, como que é o meu comportamento, como que eu funciono, certo? Como eu falei, por exemplo, a hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue. Hormônios como a insulina são proteínas e vão ser produzidos da mesma forma, a partir da informação genética que está aqui no DNA, certo, gente? Tranquilo? Agora a gente vai começar a dar uma olhadinha em cada uma dessas partes, em cada um dos componentes da expressão gênica. Posso continuar? Pode. Então vamos lá, qualquer coisa você me interrompe, hein? Olha só, aqui eu estou mostrando para vocês que o DNA ele vai levar à formação de uma molécula de RNA, e aí esse RNA vai então gerar uma proteína no final, tá? A gente já falou que isso aqui é o dogma central da biologia, né? É uma coisa tão importante na biologia moderna que recebeu até esse nome de dogma central, tá? O DNA leva à produção de um RNA e o RNA vai levar à formação de uma proteína, certo? As proteínas que realizam todas as funções do nosso corpo, tá? Então, a gente já estudou o DNA na última aula, né? A gente viu que o DNA é uma dupla hélice. Aqui, ó, onde está em amarelo, é uma cadeia de açúcar e fosfato. E aqui, colorido, são as bases nitrogenadas, certo? Adenina, timina, citosina e guanina. A gente estudou isso na última aula. No começo do ano, a gente estudou aqui como que é uma proteína. Então, uma proteína é formada por um conjunto de aminoácidos, né? Ó, cada bolinha é um aminoácido. Esses aminoácidos estão ligados entre si, formando uma proteína, então, que é uma longa molécula de vários aminoácidos ligados, tá? Então, a gente já estudou isso aqui também. Agora, entre o DNA e a proteína, existe aqui o RNA. A gente estudou como que é a composição química do RNA na última aula também, lembra? Ele é parecido com o DNA, só que ele tem uma fita só. Aqui ela não tem timina, ela tem uracila, certo? E no açúcar é diferente também. O açúcar do RNA é a ribose, do DNA é a desoxirribose, tá? Só que quando a gente está falando aqui dos processos de transcrição e tradução, a gente vai ter tipos de RNA, tá? Ó. Então eu tenho 3 tipos de RNA e é isso que a gente vai ver hoje. Então, olha só, esses tipos de RNA são aqui o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador, tá? Nesse GIF aqui está mostrando os 3 RNAs fazendo as suas funções. Então, primeiro, olha aqui no meio, ó, RNA mensageiro. RNA mensageiro é essa fitinha verde que está aqui, ó, RNA mensageiro, onde está a seta, tá vendo? O RNA mensageiro é esse RNA aqui, ó, que é produzido a partir do DNA. Então, o DNA é transcrito em um RNA mensageiro. Por que ele chama mensageiro? Porque ele carrega a mensagem genética, carrega a informação genética que fica no nosso DNA, tá? Então, ele é um mensageiro. Ele vai levar a informação que está no DNA até os ribossomos para que ele produza as proteínas, certo? Ó, ele levou para os ribossomos. Existe um RNA chamado de ribossômico. É esse primeiro aqui, ó. Ele está representando aqui o vermelhinho, o ribossomo, porque o RNA ribossômico tem a função de formar o ribossomo, tá? Ele dá a estrutura ali para formar o ribossomo, tá? E o último RNA é o transportador. O que o transportador faz? Ó, é o último GIF aqui que está em verde. O RNA transportador transporta os aminoácidos, porque lembra que uma proteína é feita de aminoácidos. Para que eu consiga formar uma proteína aqui, os aminoácidos têm que sair de todos os cantos da célula e chegarem até o ribossomo. Quem faz esse transporte é o RNA transportador, tá? Então são esses 3 tipos de RNA: mensageiro, que carrega a mensagem genética, o ribossômico, que forma o ribossomo, e o transportador, que carrega aminoácidos. Tudo bem, gente? Querem que eu repita ou tá tranquilo?
Pode continuar. Então vamos lá. Aqui também vamos dar uma olhadinha nessas etapas que a gente falou. Então, a expressão dos genes, ou a síntese de proteínas, ela tem duas etapas, a transcrição e a tradução, tá? A transcrição é essa etapa em que o DNA é transformado em RNA, tá? Ó. Então, na transcrição, a informação genética que está no DNA é convertida em um RNA mensageiro, que é capaz de sair do núcleo para o citoplasma, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho uma molécula de DNA que está desenhada e tem genes pintados aqui de cores diferentes. Então, ó, vamos olhar para esse gene 3 que está aqui em azul escuro. Então, uma ampliada aqui nesse gene 3, ó a molécula de DNA aqui aberta, ó. Dupla fita, adenina, timina, citosina e guanina, tá? Então, tem aqui uma molécula de DNA que está representando um gene. Vamos pensar que esse gene é o gene da insulina, por exemplo, tá? Que é um hormônio, é uma proteína. Então vamos supor que aqui é o gene da insulina. Para que seja produzida a insulina, a informação que está aqui nesse gene, ela vai ter que ser transcrita em um RNA mensageiro. Então acontece a transcrição e produz um RNA mensageiro, tá? Lembra que o RNA é uma fita simples, ele contém uracila no lugar de timina, tá? E aqui eu tenho então representado um RNA mensageiro, assim como essa fitinha laranja aqui, ó, tá? Então, na transcrição, a informação do DNA é convertida em um RNA mensageiro, certo? Ela chama transcrição porque você está transcrevendo, né? O que é transcrever? É pegar uma coisa e escrever de novo, tá? Então, eu estou pegando aqui a informação no DNA e escrevendo na forma de RNA, tá? Muito parecido, apesar de ter as diferenças químicas que a gente já falou, certo? Esse RNA, o que vai acontecer com ele? Aqui no citoplasma da célula, ele vai ser traduzido. Ó, o que é a tradução? A informação do RNA mensageiro é lida pelos ribossomos, que adicionam aminoácidos para formar a proteína, tá? Então, o ribossomo se liga no RNA mensageiro, ele vai ler essa informação que está no RNA mensageiro e vai traduzir essa informação na forma de aminoácidos. Por que aqui chama tradução? Porque é como se a linguagem tivesse mudado, tá? Perceba que aqui eu estou falando de nucleotídeo, né? Uracila, guanina, citosina, adenina, tá? Isso aqui é uma molécula que a gente viu que chama ácido nucleico, tá? É um RNA. Agora, quando eu vou produzir proteína, é uma molécula totalmente diferente, certo? Ela é feita de aminoácidos, as ligações são diferentes, então é como se fossem duas linguagens diferentes. Quando você tem uma linguagem e quer passar para outra, você traduz, né? Então esse processo se chama tradução, tá? Então essa é uma visão geral da transcrição e da tradução. Tá fácil ou ficaram com alguma dúvida, gente? Pode perguntar, pode falar. Isso aí eu nunca tinha visto, então. Não? Eu não sei dizer se é fácil ou difícil, tipo, deu pra entender. Deu para entender. Então, só revisar para não esquecer, tá? Se você não estiver entendendo, aí me fala. Ou se tiver com alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Tá bom. Ó, como que o ribossomo vai ler esse RNA mensageiro? Então, eu tenho aqui um RNA mensageiro que foi produzido, ele vai ter que virar uma proteína, né? Então, a gente viu que os ribossomos se ligam no RNA mensageiro, e aí ele vai ler o RNA mensageiro. Ele lê de 3 letras em 3, tá vendo? Ó? Então ele lê 3 letras, depois lê mais 3 letras, depois lê mais 3 letras e depois lê mais 3 letras, ou 3 nucleotídeos, né? Se a gente estiver olhando de uma forma química correta. Esse conjunto de 3 letras ou 3 nucleotídeos é chamado de códon, tá? Então aqui a gente diz que o ribossomo vai ler os códons. Ele lê aqui conjuntos de 3 nucleotídeos. Ele lê 3, pula para os próximos 3, pula para os próximos 3, tá? E aí cada códon, perceba que ele vai ter uma sequência de letras que é específica, né? Ó, UGG, depois UUU, depois GGC, depois UCA, tá? Então essa sequência de letras é que vai determinar
qual aminoácido vai ser adicionado para produzir a proteína. Tá, ó. Então a primeira colocou esse aminoácido aqui, que é um losango. O segundo códon determinou o aminoácido, que é um quadrado. O terceiro códon determinou o aminoácido, que é um círculo. O último códon determinou o aminoácido, que é esse triângulo. Tá? Então cada códon, cada conjunto de 3 letras, ou cada conjunto de 3 nucleotídeos, vai determinar a formação de um aminoácido. Certinho, gente? Tudo bem? Aham. Ó, só que agora vocês podem estar perguntando como que você vai saber, como que a célula sabe qual letra representa qual aminoácido, tá? E através de muitos experimentos, eles conseguiram determinar que essa tabela que eu estou mostrando para vocês, ela é responsável por dizer para a célula, para o ribossomo, esse códon vai levar à inserção ou à adição desse aminoácido, tá? Então, olha só, se eu estou olhando aqui para o primeiro, que é o UGG, como que o ribossomo vai saber qual que é o aminoácido que ele tem que adicionar quando ele ler o GG? Tá? Como que ele vai traduzir o GG? Ele vai traduzir o GG para qual aminoácido? Então é através dessa tabela que vocês precisam aprender a ler, porque cai questão desse jeito, tá? Tem muito exercício assim. Olha para a primeira letra, U. Então você vai olhar aqui para essa primeira coluna, tá vendo? Ó? Primeira base do RNA mensageiro. Então você olha para cá, procura a letra U. A letra U está aqui em cima, certo? Ó a letra U aqui, tá vendo onde eu estou passando a bolinha vermelha? Então você ignora tudo que está embaixo. Ó, ignorei tudo que está embaixo, eu vou olhar só para aqui, essa coluna que tem a letra U. Agora eu vou para a segunda base do RNA mensageiro, ó, a segunda letra, tá vendo? Qual que é a segunda letra? G, tá? Então eu vou olhar para onde está o G. Ó, aqui está o U, aqui está o C, aqui está o A, aqui está o G. Achei o G. Eu olho para cá e ignoro o que está do lado. Então não vou olhar mais para o que está do lado. E agora eu vou olhar então para a minha terceira letra, terceira base. Olha só, aqui nesse lado está escrito terceira base do RNA mensageiro. Olho para a minha terceira base, que é G de novo. Então eu procuro U, não é, C, não é, A, não é, achei o G aqui. Então eu ignoro o restante. E olha só, eu encontrei aqui o GG, certo? Qual aminoácido que o ribossomo vai colocar quando encontrar o códon UGG? Esse aminoácido aqui, ó, TRP. É TRP que está escrito aqui, tá? Ele chama triptofano. Então é assim que o ribossomo ele vai reconhecer o códon e vai adicionar um aminoácido, certo? Através dessa tabela que recebe o nome de código genético, tá? Isso aqui a gente chama de código genético. Vocês entenderam como que lê essa tabela, gente? Isso eu preciso que vocês tenham entendido, que a gente vai fazer um exercício assim. Entendi, professor. Sim, todo mundo? Não é difícil. Você olha para a primeira coluna, procura a primeira letra. Olha aqui em cima, procura a segunda e olha do lado, procura a terceira, tá? Ah, professor, não estou achando. Então vai caçando por aqui, ó. O GG, aqui procura CAG, você vai achar, tá? E aqui na frente, essas 3 letrinhas representam o aminoácido que o ribossomo vai adicionar, tá? Isso aqui é chamado de código genético, tá? Então é o código que vai determinar qual aminoácido o ribossomo vai adicionar quando ele ler um determinado códon do RNA mensageiro, tá? Então, vocês podem ter ouvido falar já, sair na TV assim, que, sei lá, encontraram um animal. Não sei, Bianca, mas mais alguém tá travando? Pra mim não. Pra Não? mim tá de boa. Então eu acho que deve ser aí, Bianca. Tá? Mas, ó, eu tô falando de código genético, né? Eu tava falando que o código genético, às vezes, ele é falado de forma errada, tá? Às vezes na TV pode ser que vocês vejam falando que os pesquisadores, os cientistas descobriram o código genético de um determinado organismo. Eles então desvendaram o código genético de uma bactéria, de um animal, de, sei lá, uma planta, tá? Mas isso é mentira, porque o código genético é isso aqui,
código genético, essa tabela ela é quase universal. Ela é a mesma para praticamente todos os seres vivos que vivem na Terra, tá? Todos os seres vivos que a gente conhece têm basicamente esse código genético, essa tabela. Alguns organismos vão mudar uma coisinha ou outra, mas a maioria, praticamente todos, é idêntico. Então é errado falar que descobriu o código genético, porque código genético é isso aqui. A gente já sabe, para todos os seres vivos é igual, tá? Então o que você descobre é a sequência de DNA de um organismo. Como, por exemplo, descobriram, né, sequenciaram na verdade, o material genético do coronavírus, que é um RNA. Então, eles descobriram a sequência que fica ali no RNA mensageiro do coronavírus. Então, eles descobriram essas letrinhas aqui, ó. Eles viram a sequência de letrinhas. Isso se chama sequenciamento, determinar a sequência de nucleotídeos. Não o código genético. O código genético é igual para todos, tá? Agora, olha só. Talvez vocês tenham percebido que tem aqui 4 lugares que estão marcados, né? Esse primeiro de verdinho, AUG, ele é chamado de códon de início, porque é aqui que vai começar a produzir a proteína. Então, o ribossomo se liga no RNA mensageiro, ele vai andar até achar um AUG. Quando ele acha, começa a produzir a proteína. E aí adiciona o primeiro aminoácido, que é aqui a metionina, MET, tá? Os outros 3 ali em cima, que estão aqui de rosinho, vermelho, o A, o AG e o GA, são os códons de término, tá? Significa que quando o ribossomo encontrar esses códons, ele para de produzir a proteína chega ao fim e está pronta para ser liberada, para ser usada pela célula, tá? Não precisa decorar, tá, gente? Só precisa entender que o de início marca o começo da proteína e o de término marca quando vai parar a síntese da proteína, tá? E o restante, eles vão determinar os diferentes aminoácidos, tá? Os 20 aminoácidos que vão formar as proteínas. O que vocês acharam, gente? Tá complicado? Não, tô tranquilo, mas eu fico pensando como que vai ser aplicado na prova. Uma prova? Uhum. É, A gente vai fazer um exercício já, para ver se vocês entenderam direitinho como que lê isso, tá? desculpa, tô adiantando as coisas. Não, não tem problema não. Para ver se vocês aprenderam a ler aqui essa tabela. E tem alguns conceitos que são importantes, tá? Que aí vocês têm que ter anotado, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver onde que fala. Por exemplo, ó, você saber diferenciar o evento de uma célula eucariótica de uma procariótica, tá? Então eu sei que na eucariótica a transcrição acontece no núcleo e a tradução no citoplasma, enquanto na procariótica as duas acontecem no citoplasma, já que a bactéria não tem núcleo, tá? Isso é uma das coisas que é importante. A outra coisa é você saber essa ordem aqui, né? Ó, DNA, RNA, proteína. Então, saber isso é fundamental, tá, gente? A coisa mais importante da aula de hoje, se tiver, é saber que o DNA produz um RNA e o RNA produz a proteína. E aí também saber os 3 tipos de RNA, mensageiro, ribossômico e transportador, que a gente vai ver eles funcionando daqui a pouco, tá? Agora, vamos passar para o nosso exercício. Olha só. Eu tenho isso daqui, que é uma sequência de nucleotídeos, né, uma sequência de bases. Isso aqui é DNA ou RNA? Essa sequência que está aqui escrita. Também tô pensando. Pensa. Posso chutar? Pode. DNA. Eu não quero RNA, mas ok. Você colocaria qual? RNA. Tá, ó. É porque o DNA tem U, eu acho. Não, esqueci, sei lá. É isso mesmo que você falou, só que você falou o contrário, tá? Ó. O DNA, ele tem quais bases nitrogenadas? Adenina, timina, citosina e guanina, ATCG. Aqui eu tenho timina, certo? Então eu sei que aqui é DNA. O RNA, ele não possui timina, ele possui uracila, tá? Olha aqui para a tabela, ó. Aqui estou falando de RNA. Percebam que aqui eu tenho a letra U. Eu não tenho T, tenho U, tá? Então essa é a diferença. DNA possui timina e RNA possui uracila, tá?
Então, olhando aqui, vocês têm que saber diferenciar um DNA de um RNA, tá? Vou até escrever aqui para vocês, ó. As bases nitrogenadas do DNA: adenina, timina, citosina e guanina. E as bases do RNA: adenina, uracila, citosina e guanina, tá? Então, olhando para ver se tem U ou tem T, você consegue saber se é DNA ou RNA, tá? Como eu estou vendo que aqui tem a letra T, de timina, eu sei que aqui é DNA, certo? A primeira coisa que vocês precisam fazer, deixa eu fazer, calma aí. Vou copiar isso daqui para mandar para vocês. Eu quero que vocês escrevam o RNA que vai ser produzido a partir dessa molécula de DNA, tá? Então, o RNA mensageiro, vocês vão ter que fazer ali o pareamento. Eu acredito que vocês saibam fazer isso, né? Como que faz isso, ó? Onde tem T, lembra que T sempre se liga com A. Onde tem A, ele vai se ligar com uracila. Onde tem C, se liga com guanina. E o contrário, onde tem C, se liga, onde tem G, se liga com C, certo? Então, faz aqui a fita complementar, certo? Ou, não sei se estão no computador, no celular, se você quiser copiar e escrever, ou então no caderno, copia essa sequência e faz o RNA complementar, tá? Então, dá um minutinho para vocês. Daqui a pouco nossa aula acaba já, passa muito rápido. Professor, por que fica nessa ordem as trocas? A transcrição? Por quê? Você quer saber por que T se liga com A, C se liga com G? É isso? Por que o P liga com o A, por que o A liga com o U? Deixa eu abrir a nossa última aula aqui para mostrar para vocês, calma aí. Tá vendo essa imagem? Tô sim. Olha só. Deixa eu pegar aqui o apontador para mostrar para você. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho T, certo? Perceba que aqui, ó, essa partezinha rosa, esses risquinhos rosas, são ligações de hidrogênio, são ligações químicas que se formam entre os dois. Então, o A, ele só forma ligação de hidrogênio com o T, porque, ó, eles têm duas, eles conseguem formar as duas que são necessárias. O G e o C formam três, tá? Ó, então aqui eu tenho uma ligação, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho três. Isso significa que eu não consigo ligar C com A, porque o A precisa de duas, o C precisa de três. Então o C ia ficar com uma faltando, tá? Então sempre vai ser assim. A e T se ligam porque cada uma precisa de duas ligações, então elas fazem duas ligações. E G e C se ligam porque elas fazem três ligações, então se liga três ligações com três ligações. Deu para entender? É por uma questão de quantidade de ligação química. Nossa, nunca tinha entendido. Obrigada. De nada. Tem também um outro fator, né, ó, que se eu tentar ligar, por exemplo, aqui, ó, um A com G, ela vai ficar muito grande, tá vendo? Ó? Essa linha pontilhada rosa é como se fosse aqui, ó, essa parte amarela, que é ali a estrutura de açúcar e fosfato do DNA. Imagina que eu coloco aqui essas duas bases grandes ligadas. Perceba que ela fica para fora da linha pontilhada. Então é como se aqui, ó, nessa estrutura, você ia ter uma bolha. Então ia desestabilizar a estrutura do DNA, tá? É por isso que é tudo muito bem encaixado. Entendi. Obrigada, doutor. De nada. Bianca, não sei se é isso, tá? Vou mostrar para vocês a resposta. Deixa eu copiar aqui o seu, aí eu colo embaixo para ver se é. Você me mandou é isso aqui. E deixa eu ver. O A, o G. Certinho. Nota 10.
Se fosse uma questão do Enem, você já tinha acertado. Então, olha só. Imagina fazendo isso no Enem, meu Deus. Não, no Enem não vai cair assim, né? Mas é importante que vocês saibam, que vocês façam isso para que vocês identifiquem o que é um DNA, o que é um RNA, e vocês vão entender agora como que essa informação ela vai ser lida pelo ribossomo, tá? Mas outros vestibulares talvez peçam, tá? É porque não é típico do Enem pedir isso, mas outros podem pedir. Lembra, gente, olha aqui, ó. Agora a gente tem aqui uma molécula de RNA, certo? Eu sei que é RNA porque tem U. U só aparece no RNA, tá? O ribossomo vai se ligar aqui no começo, certo? Então o ribossomo vai se ligar aqui. Eu vou até tentar desenhar um ribossomo que vai se ligar aqui. Então o ribossomo se ligou aqui, tá? E ele vai começar a andar pelo RNA para produzir a proteína. Olha para o código genético. Qual que é o códon de início, onde vai começar a produzir a proteína? Alguém me fala, alguém escreve. Qual que é o códon de início? A U G, muito bem, Giovana. Aqui, olha só. A U G, códon de início. Então, o ribossomo vai andar até achar a U G. Ele olhou um A, U, G. Achou. Olha aqui, ó. A, U, G. Achou um códon de início. Portanto, é aí que vai começar a produzir a proteína, tá? Eu não vou saber escrever, deixa eu ver, né? Mas ele vai adicionar aqui a metionina, é o primeiro aminoácido, até que não ficou tão feio. Então, aqui já vai começar a produzir, a colocar a metionina, certo? O que estava antes, esse AL que está aqui na frente? Desconsidera, certo? Começa no códon de início. Portanto, eu acho aqui o códon de início, que está agora marcado em vermelho, bonitinho, e eu esqueço o restante, tá? Apaguei também a molécula de DNA para ficar mais limpo para a gente. Nossa, uma vez uma questão, Ah, eu não lembro se era exatamente que isso, mas era um erro nesse código e ele só pedia para falar qual a posição que estava o erro e todo mundo começou, tipo, do começo mesmo, do A ali. Aí tinha que começar do A ao G. Tem que começar do códon de início, porque é aí que o ribossomo começa a produzir a proteína, certo? Antes, desconsidera. Precisa decorar esse códon de início? Não. Ah, Tá? sempre tem a tabela mostrando. Sim, ou vai ter a tabela, ou eles vão falar que o códon de início é esse, o códon de término é aquele, tá? Agora, lembra que a gente está falando de códon, né? Olha para a tabela. Códon, conjunto de 3 letras. O que eu vou fazer com esse RNA mensageiro que eu tenho aqui na minha frente? Eu vou dividir em grupos de 3. Eu vou dividir em códons. Pronto. Eu tenho agora vários códons, certo? Com esses códons, eu vou ler o código genético, ou o meu ribossomo vai ler o código genético e vai colocar os aminoácidos que eu preciso. Então, a gente já viu que o primeiro códon, que é o códon de início, ele coloca metionina, né? É o que está marcado ali de verde, colocou metionina. E agora esse códon UCA, ele coloca qual aminoácido? Olha no código e me fala. Ou escreve ou fala, as 3 primeiras letrinhas que estão aqui na frente. UCA. Qual que é o aminoácido? Não sei o nome dele, mas é tipo, tá ser ali. Isso, esse mesmo. É ser. É o que está escrito ser, chama serina, tá? Ele chama serina, mas não importa, tá? São 20 nomes, então não precisa saber. Eu não sei todos também. Eu só sei por ler assim e lembrar de alguns. Mas olha para cá, é o ser, é a serina, tá? O próximo, GGC, é qual? Olha no código e me fala. Tá. Gly ali. Cadê? GGC. Gli, que é a glicina. Muito bem. O próximo, UA. Todo mundo, hein, gente? Todo mundo tá olhando aí, só a Bianca tá falando. Qual que é o UA? Giovana, leucina. Será que é UA? Leucina. Muito bem. Próximo, UAA. Qual que é o UAA?
É um códon de término. Códon de término. Tem algum aminoácido que vai aqui? Sim ou não? Não sei. Olha no códon de início, ó. Aqui, nesse que é diferente, está escrito match ou códon de início. Aqui está escrito o quê? Códon de término. Então, não tem nenhum aminoácido, tá? É o término, significa que uma proteína acabou aqui, tá? Então, acabou nesse códon de término. Depois dele, professor, eu tenho esse UCU. Ignora também, igual você ignorou que estava antes do códon de início. A proteína vai do códon de início até antes do códon de término. Depois e antes você ignora, tá? Então, essa seria a minha proteína, tá? É lógico que as nossas proteínas têm centenas a milhares de aminoácidos, então são muito maiores do que isso, né? Mas assim vocês conseguem entender como que elas são produzidas, tá? Entenderam, gente? Estão com alguma dúvida? Não, tá bem legal. É fácil, né? Então é só relembrar um pouquinho. Agora que vocês entenderam isso, essa aqui é a parte principal da aula, tá? Então é você pegar um DNA, produzir o RNA mensageiro e a partir do RNA mensageiro colocar os aminoácidos, certo? Vocês fizeram o que tá, deixa eu achar a imagem aqui, ó, nessa imagem aqui. Eu dei para vocês uma fita de DNA, que era o gene, vocês fizeram o RNA mensageiro e depois fizeram a proteína, tá? Lógico, quem faz isso são máquinas super especializadas do nosso corpo chamadas de ribossomos, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha no processo aqui. Gente, olha, eu não sei se eu não falei, mas só para vocês se tocarem, né? Esse processo aqui, ele se chama tradução, né? A gente está falando aqui da tradução, certo? Deixa eu mostrar para vocês de novo, ó. Lembra, RNA para proteína é tradução, certo? Então a gente viu a transcrição, que DNA passa para RNA, e o RNA para proteína é a tradução. Só que agora a gente vai ver um videozinho, tudo desde o começo, tá? Para agora ficar mais, para vocês entenderem agora como que é esse processo, tá? Não como que é só a ideia. Então esse videozinho aqui, ele vai mostrar a transcrição. Então olha só, eu tenho aqui DNA, ele não tem som, tá? Esse DNA aqui em azul, essa enzima em roxo é chamada de RNA polimerase. Eu vou escrever para vocês depois, tá? Ela é a RNA polimerase, ela se liga no DNA e abre o DNA, tá? Ela também adiciona os nucleotídeos de RNA aqui, ó. E aí vai produzindo o RNA mensageiro, certo? Vai se ligar aqui, fazendo a ligação que eu expliquei, e vai produzindo o RNA mensageiro. Abre DNA desse lado, fecha DNA desse lado, e ela vai andando ao longo do gene até encontrar aqui uma região terminadora no DNA, certo? Quando ela encontra essa região, ela se desliga e produziu o RNA mensageiro, tá? Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo e vai para o citoplasma. Só que vai ter um processo, lembra que eu falei que a gente ia dar uma olhadinha nele, que é o processamento de RNA. Isso aqui é uma coisa que a gente pode dizer assim, que é um pouco complexa, um pouco nova, tá? Que o RNA, ele vai passar por uma pequena mudança, tá? Olha só, eu tenho aqui esse DNA, poderia ser o RNA também, tá? Ele vai ter o mesmo nome. Perceba que ele tem regiões chamadas de exon e regiões chamadas de intron, tá? O intron, o professor falava para eu lembrar de intrometido. Ele está aqui, mas ele não tem que ficar aqui. Então, no processamento de RNA, essas regiões chamadas intron, elas vão ser removidas. Então, tira esse intron, e quem fica são só os exons, tá? Então, junta o verdinho com o amarelo e com o roxo, formando o RNA que a gente chama de maduro, tá? Por que isso é uma coisa nova e muito interessante? Porque a gente tem cerca ali de 20 mil a 25 mil genes, tá? Só que a gente possui ali mais de 100 mil proteínas no nosso corpo. Se a gente está falando que os genes produzem as proteínas, como que eu posso ter 20 mil genes e 100 mil proteínas? Tá?
A única forma possível é que um gene seja capaz de produzir mais de uma proteína. E como que eles fazem isso? Justamente durante essa etapa de processamento de RNA. Porque pensa comigo, se eu junto exon 1, exon 2 e exon 3, eu vou ter aqui um RNA de um jeito. Esse RNA vai produzir uma proteína de um jeito, tá? Vamos supor que é essa daqui que está representada, ó, nessa posição. Só que se eu pegar exon 1, exon 3 e exon 2, se eu mudar a sequência dos exons, eu mudei o RNA e eu vou mudar o formato da proteína. Então, mudando a sequência de exons, o nosso corpo consegue produzir mais proteínas, tá? Então, ele vai mudar a sequência e muda as proteínas que são formadas. Assim, a gente pode ter poucos genes produzindo muitas proteínas, certo? Então, isso é uma coisa bem legal, uma coisa recente que se sabe não há tanto tempo assim, que é interessante por conta disso que eu expliquei para vocês. Um gene pode gerar mais de uma proteína, tá? Às vezes o mesmo gene, inclusive isso é legal, gente, o mesmo gene, se eu estou falando de um mesmo gene, no fígado, por exemplo, ele pode produzir uma proteína. E no meu cérebro vai gerar uma proteína totalmente diferente, tá? Com uma função totalmente diferente. Então isso é muito legal. Acontece durante essa etapa de processamento de RNA, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, me fala, que eu estou escrevendo aqui no chat que eu falei da enzima RNA polimerase, tá? Ó, então eu mandei aqui no chat que a enzima RNA polimerase se liga ao DNA e faz a transcrição, certo? Produz ali o RNA mensageiro, foi o que a gente viu no vídeo, tá? Agora está acabando o tempo, mas está acabando nossa aula. Eu vou mostrar como que acontece a tradução. Olha só, isso aqui é um ribossomo. Ribossomo tem aqui uma subunidade maior, tem uma subunidade menor, e aqui o importante, tem 3 sítios, tá vendo aqui, ó, EPA, EPA, o sítio E, o sítio P e o sítio A, tá? Tem um monte de nome aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, dá uma olhada, que mostra o significado, mas é aqui o EPA, sítio E, P e A. Cada um vai ter um papel. Então, olha só. Primeira coisa, eu tenho aqui o RNA mensageiro em laranja. Então, o RNA mensageiro saiu do núcleo, chegou no citoplasma, ele se liga aqui nessa subunidade do ribossomo. Aí, se liga o RNA transportador. Lembra lá do começo que o RNA transportador transporta aminoácido. Olha aqui, gente, AUG. AUG é o códon de início. O códon de início se liga aqui um RNA transportador que carrega metionina. Não era isso que estava lá no código genético? Olha só. Códon de início ou metionina, AUG. Então é assim que funciona. Aqui encontra o AUG, se liga esse RNA transportador carregando uma metionina. E aí, olha só, eu quero que vocês anotem esse nome. O RNA mensageiro possui o códon, certo? A gente já viu que isso aqui chama códon, AUG chama códon. Anota aí que o RNA transportador possui o anticódon, tá? O que é o anticódon? É isso aqui, ó, UAC. É essas 3 bases que vão complementar no códon, tá? Então, ó, vou mandar aqui para vocês também. O RNA mensageiro possui o códon e o RNA transportador possui o anticódon, tá? Isso é um nomezinho que também às vezes pode aparecer. Eu não entendi por que chama anticódon. Anticódon, porque ele é como se fosse o oposto, né? Ó, ele vai ligar A com U com A, C com G. Então ele tem 3 letras, então seria um códon, só que ele é oposto, ele se liga, complementar. Então eles chamam de anticódon, tá? Entendi. Aí aqui se ligou. O que vai acontecer? Se liga a subunidade maior. Então aqui eu tenho o ribossomo montado com o primeiro RNA transportador ligado. Tá ligado aqui no UAG, que a gente viu que é o códon de início, carregando a metionina. O que vai acontecer agora? Olha só. Entra um outro RNA transportador aqui.
entra esse RNA transportador, ele carrega um aminoácido. Esses dois aminoácidos se ligam e aí começa a produzir uma proteína. Tá, ó. E o que vai acontecer depois? Quem está aqui no meio passa para o sítio E, quem está aqui no começo passa para o meio. E eles vão trocando de sítio no ribossomo, tá? Então, vou mostrar dessa primeira imagem. O RNA transportador se liga no A, depois passa para o P, um novo se liga no A. Aí quem está no P passa para o E, o A passa para o P e mais um chega para se ligar. E eles vão trocando, passando, pulando de um para o outro, tá? Então, é assim que acontece. Quero mostrar um vídeo para vocês antes de chegar a aula, tá? Ó, isso aqui está explicando todos os processos, se vocês quiserem dar uma revisada depois. A gente só tem alguns minutinhos que a reunião vai desligar sozinha, né? Vocês têm alguma pergunta, gente? Eu posso mostrar o vídeo para vocês. Pode mostrar. Posso mostrar? Se vocês quiserem... tem 5 minutos, dá tempo, porque o vídeo tem 3. Pode ser. Querem fazer alguma pergunta? Eu posso mostrar? Não, pergunta de bom. Então, 3 minutinhos, vai mostrar todo esse processo agora de uma forma mais legal. Então vamos dar uma olhadinha como que é. Só me fala se vocês vão estar ouvindo quando ele começar, tá? Tá ouvindo? Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Terminamos, gente. Gostaram do vídeo? É bonitinho, né? Dá pra entender direitinho como que acontece. Gostei. Gostei também. Gostaram da aula de hoje, gente?
Foi bem legal. Foi. Bastante coisa que eu não sabia. Tem bastante, né? Tem bastante e tem que revisar, hein, Bianca? Tem bastante que esquece. Pode falar. Gente, então, por hoje é isso, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se não, boa noite para vocês. Um bom final de semana, tá? Estudem bastante. Qualquer coisa, pode me mandar mensagem, pedindo ajuda, perguntando qualquer coisa, tá? Obrigado por participarem de hoje, por estarem aqui. Não desistam, tá? Como eu já falei para vocês, porque vocês vão conseguir, sim. Vocês só precisam sofrer um pouquinho, né? Todo mundo tem que sofrer um pouco para depois ser recompensado, infelizmente. Mas é assim que funciona. Então, gente, se ninguém quiser falar nada, até a nossa próxima aula. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa semana. Tchau, meninas. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite, gente. Imagina, Brenda.